engravidei com 16 anos e na época o pai do meu filho também tinha 16. E ele não quis assumir, falou assim que era muito novo para ser pai, que não estava preparado, mas preparado para fazer ele estava, né? Enfim, eu não acho que idade justifique, eu sempre tive responsabilidade, mas foi uma escolha dele, azar foi o dele. E meus pais de início ficaram muito tristes, porque primeiro eu era muito nova, estava estudando ainda, e ainda veio essa questão de que o pai do neném não assumiu. Eu acho que na cabeça deles, eles pensavam assim, poxa, nossa filha com 16 anos só já vai ser mãe solteira. Mas ele sempre foi muito amigo meu, e mesmo com toda a dificuldade que a gente tinha naquela época, com o tempo eles aceitaram e acabaram até me apoiando. E aí os meses foi se passando, eles foi comprando as roupinhas pouco a pouco, porque naquela época lá em casa só meu pai trabalhava, então era bem complicado. E aí quando chegou nos dias de ganhar meu filho, o restante do enxoval que faltava, os meus amigos juntou e me deu também. E aí até que chegou o grande dia, meu filho nasceu, um menino, minha paixão, a razão da minha vida. E no geral ele nasceu saudável, mas ele nasceu com uma hérnia no saquinho dele, que o médico falou que quando ele completasse um ano de vida eu teria que operar, né? Porque senão poderia ficar um caso grave. Não sei explicar muito bem, não entendo muito. Mas enfim, e aí quando ele completou um ano de idade, né? O nome dele já estava na lista, na fila de espera do SUS e não saiu a vaga dele. E eu continuei esperando, com 2 anos nada, com 3 anos nada. E eu fui começando a ficar angustiada com aquela situação. Porque ele, com 3 aninhos, igual toda criança, ele pulava, brincava, caía, era espoleta, e nisso a hérnia dele inchava e ele sentia muita dor. Então eu comecei a ficar muito angustiada com aquela situação. Na cidade aqui, onde eu sempre vivi, cresci, nasci, tem um vereador que desde quando eu completei 15 anos, ele sempre ficou no meu pé, ele sempre foi doido pra ficar comigo. E eu nunca quis. As meninas do bairro sempre foi doida pra ficar com ele, porque ele não era tão velho, ele era 20, ele era não, né, porque ele não morreu, ele é 20 anos mais velho que eu, e ele é cheio da nota, mas isso nunca me atraiu, eu sempre fui daquele tipo romântica, que acreditava 100% no amor e no final acaba, sabe? Mas enfim. E aí um dia eu fui na Secretaria de Saúde para ver se eu conseguia resolver a situação do meu filho, para ver se eu conseguia agilizar a cirurgia, que eu não tava aguentando mais ver aquela situação, né? E aí, como sempre, nada resolveu. E ele tava lá e eu não tinha percebido. Quando eu tava saindo, ele veio atrás de mim e me chamou para conversar, falou assim que seria a respeito da cirurgia. E eu fui e aceitei, entrei dentro do carro dele e a gente foi para uma lanchonete ali pertinho mesmo, tomar um café. E aí, conversa vai, conversa vem, ele foi e me fez uma proposta. Ele falou assim que pagaria toda a cirurgia do meu filho, faria tudo particular, e em troca que eu ficasse com ele uma única vez, eu não precisaria ficar mais. E a cirurgia na época ficava em torno de uns 10 mil reais, porque eu já tinha pesquisado para ver se eu conseguia fazer um empréstimo, alguma coisa do tipo. Mas como eu estava no meu trabalho há pouco tempo, eu não consegui que liberasse um empréstimo para mim. E na hora que ele me fez aquela proposta, eu senti tanta raiva dele. Na hora eu já respondi, falei, é claro que não, você tá louco? Eu nunca quis ficar com você por querer, eu vou ficar por dinheiro? De jeito nenhum, eu não sou desse tipo, não. E, nossa, eu fiquei super ofendida. Eu não sou contra a pessoa que escolhe viver disso, mas não era uma escolha minha, eu não queria de jeito nenhum. E aí eu saí de lá, fui embora, passei o dia, assim, pensando naquilo, sabe? Não que eu tivesse pensando na possibilidade de aceitar de jeito nenhum. Eu fiquei pensando era como ele tinha coragem de fazer uma proposta daquela. E aí os dias passou, eu esqueci daquilo. E aí algum tempo depois, eu não sei falar exatamente quantos dias, mas foi assim, acho que antes de um mês. Foi mais ou menos, acho que uns 20 dias depois, sei lá, não lembro muito bem. Meu filho caiu e bateu o saquinho dele, né, o lugar da hérnia, e inchou muito. E ele passou o sábado e o domingo de cama com febre e com dor, tadinho. E aquilo eu olhava, meu coração doía tanto. E aí, quando foi na segunda-feira de manhã, eu voltei lá na Secretaria de Saúde. Eu fiz um maior barraco, sabe? Porque, gente, não tem condição, uma fila de espera por 3 anos, só que nada resolveu. Novamente, me falaram a mesma coisa que eles me falavam toda vez que eu ia lá, que o nome dele já estava na fila de espera, que tinha que esperar. Falei, gente, mas que caramba de fila de espera é essa? E aí eu fui embora revoltada, sabe? E aí, nesse dia, eu já voltei para casa pensando naquela proposta. Parte de mim não queria de jeito nenhum. Parte de mim ficava pensando, você tá doida? De jeito nenhum, não aceita. E a outra metade pensava assim, mas é só uma vez. Você vai lá, fez e acabou. Você não tem que voltar mais. E aí eu fui decidir que eu ia fazer, que eu queria acabar com aquele sofrimento que meu filho tava vivendo, sabe? E eu fui, liguei pra ele
e perguntei se a proposta estava de pé. E na mesma hora ele falou que sim, porque sempre foi o sonho da vida dele ficar comigo, né? Na verdade, ele já tinha a fama de pegar a menininha nova, assim, sabe? Mas eu acho que pelo fato de eu não me encantar pelo dinheiro que ele tinha, pela posição social que eu tinha, isso fazia ele sentir mais vontade de ficar comigo, né? Então eu fui, aceitei e tal. Só que aí eu fui e falei pra ele que ele tinha que me dar um tempo, que primeiro eu tinha que inventar uma desculpa pros meus pais que justificasse a cirurgia do meu filho. Porque de jeito nenhum eles poderiam saber da verdade, eles nunca iam me perdoar. E ele foi e respondeu que tudo bem, que seria no meu tempo. E aí foi quando eu tive a ideia de contar tudo pra minha melhor amiga e pedir pra ela ligar lá em casa e mentir pros meus pais que era da Secretaria de Saúde que tinha saído da vaga do meu filho. E assim ela fez. Ela ligou, a minha mãe atendeu e ela foi e falou que era da Secretaria de Saúde, que tinha saído da vaga do meu filho e que era pra minha mãe me falar, né, falar pra mãe da criança ir lá pra poder agendar a cirurgia. E tipo, essa desculpa deu super certo. Os meus pais acreditou total, ficaram super feliz, tadinho. Eu fiquei com uma certa dó de ver eles tão felizes com a mentira, né? Mas era pro bem do meu filho, eu não tinha outra opção. E aí eu continuei com a farsa e fui até o fim. E aí eu fui, liguei pro vereador, né? Falei pra ele que lá em casa já tava tudo ok, que a gente já podia marcar. E a gente foi e marcou. E naquilo, só de eu estar falando com ele no telefone que a gente podia marcar, meu estômago parece que tinha um nó dentro dele, sabe? Chegava a doer de tão nervosa que eu tava. A gente foi e marcou. E aí até que chegou o tão temido dia, eu fui mentir pros meus pais que eu ia sair com as minhas amigas, porque vez ou outra eu saía com elas mesmo pra festa, porque eu era jovem, eu sou jovem ainda. E aí eles foi e acreditou, e aí o Uber foi me pegar lá na porta, porque ele não podia ir diretamente me pegar, porque ele era muito conhecido na cidade. E aí o Uber foi e me levou até o ponto de encontro que a gente tinha marcado, e do ponto de encontro ele me pegou de carro e me levou pro motel. E chegando no motel, eu escorria suor de tão nervosa que eu tava. Ele foi, notou, né? Dava pra notar, não tinha como disfarçar. Ele me deu uma bebida e falou assim, parece que você tá nervosa. Eu peguei e falei assim, tô muito, eu nunca fiz isso. Ele foi e falou assim, não, relaxa, a gente tá aqui, mas você não é obrigada não. O que você falar que não é não, se você quiser desistir, tá tranquilo. Só que na minha cabeça eu pensei assim, poxa, eu tô aqui a um passo da cirurgia do meu filho, eu não vou desistir agora, eu já tô aqui mesmo, eu vou até o final. E aí a gente foi conversando e eu fui bebendo pra poder me soltar, sabe? Eu ia bebendo pouco a pouco pra poder não ficar bêbado, porque a gente conhece bem o ditado, né? E aí quando ele pediu se poderia colocar um filme pra apimentar mais, esquentar, porque uma coisa eu não posso negar, ele foi o tempo todo gentil, sabe? Cada passo que ele ia fazer, tudo que ele ia fazer, ele me perguntava primeiro se podia. Aí eu fui e falei que sim, ele foi e colocou. E na verdade, não era um filme, era aqueles vídeos mesmo, sabe? Que já chega nos finalmente, nada discreto. E aí eu já tava bem altinha da bebida, ele começou a me beijar, né? Perguntou se podia me beijar, eu falei que sim, começou a me beijar. E aí ele perguntou se podia tirar minha roupa, eu falei que sim, começou a tirar minha roupa. E aí ele me pediu depois pra tirar a roupa dele, né? Enfim, a gente fez tudo o que tinha que fazer ali. E pra falar a verdade, ele fez valer muitos 10 mil reais que ele pagou, porque a gente ficou lá 4 horas direta. Eu saí de lá que eu tava tremendo toda de tão cansada que eu tava. E aí quando eu fui sair de lá, ele foi me pediu meu telefone, e mesmo morta de vergonha que eu tava, que eu não conseguia nem olhar no rosto dele, porque na minha cabeça eu tinha feito uma coisa totalmente errada. Mesmo assim eu passei meu telefone pra ele. E aí ele cumpriu totalmente, né, o que ele tinha prometido. Na mesma semana ele pagou a cirurgia do meu filho. E o tempo todo ele ficou acompanhando, mesmo pelo telefone, porque as pessoas não poderiam saber, né, pra ver como que tava. E a cirurgia do meu filho foi um sucesso, foi feita por excelentes profissionais e meu filho recuperou super bem. E aquela noite não saía da minha cabeça, só ficava martelando que eu tinha sido garota de programa, eu tinha feito programa, eu tinha feito aquilo, eu tinha recebido dinheiro em troca daquilo. Mas mesmo assim, depois ele continuou me ligando e a gente continuou se falando. E essa história não é minha, essa história foi uma ficção que eu mesma criei. Se você tiver gostado, eu vou trazer aqui a parte 2 dessa história. Mas eu tô sempre interpretando histórias de inscritos aqui, histórias reais. Então se você quer me contar a sua história, é só chamar lá no Instagram pelo nome que tá passando aqui. E vai estar o link também na descrição do vídeo, me chamar no direct e mandar a sua história. Que eu sempre tô lendo com muito carinho e selecionando algumas histórias de inscritos e trazendo aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Deixe seu joinha pra me ajudar aqui no YouTube, se inscreve no canal pra fazer parte das próximas histórias. É isso. Beijão, fique com Deus, fique em paz.